Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio, do nosso canal, da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa nona lição, da nossa revista de adulto. Estamos estudando a relevância da igreja, sua essência e missão. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da contribuição financeira, né? Dos dízimos, das ofertas para manutenção, para que a obra de Deus continue evoluindo, continue avançando, e depende de nós, certo? Nossa nona lição, ela traz como título a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. O nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, uma passagem bem conhecida que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E a nossa verdade aplicada: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a orientação da palavra de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre a relevância, a importância do cristão, dele ter a consciência, né, de que a obra de Deus, obviamente que Deus não precisa de nada, Deus é dono de tudo, tá? Deus é dono de tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né, como membro do corpo de Cristo, fazer o nosso papel, a nossa obrigação, para que o reino de Deus continue evoluindo. E vivemos em uma sociedade capitalista, tá? Então precisamos de recursos financeiros para que as coisas aconteçam. Os objetivos da nossa lição: ensinar o valor da contribuição financeira, expor que somos mordomos do que Deus nos dá e falar que Deus nos abençoa para também abençoarmos outras pessoas. Então, quando falamos em contribuição, em praticarmos a contribuição, né, de acordo com a orientação das Sagradas Escrituras, estamos honrando o nome do Senhor. Aqui vai dizer: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, tá? Então, quando agimos conforme a orientação da palavra de Deus, somos abençoados e também abençoamos vida, e o reino de Deus vai crescendo. Em Atos capítulo 2, 42, vai dizer que a igreja, os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, nos ensinos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, existia esta preocupação com cada um dos irmãos. Ninguém gosta de frequentar uma igreja onde você vai ver uma cadeira quebrada, você não vai ter água para você beber, não vai ter luz, o som é ruim, entende? O calor talvez insuportável. Ninguém vai voltar num lugar desse. Então, para manter a casa de oração funcionando, ela precisa de recursos, ela precisa de dinheiro, entende? Então, nós precisamos cooperar, abençoar. Quando nós abençoamos, Deus derrama a sua bênção também sobre nossas vidas, tá? Nosso texto bíblico, ele está na segunda carta
escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 1º ao 5º. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele está descrevendo aqui, falando sobre os irmãos da Macedônia, né? A contribuição que a igreja, que os irmãos da Macedônia estavam dando para suprir as necessidades dos irmãos pobres, né? Mais simples, mais humildes, lá de Jerusalém. E Paulo vem falar sobre isso aqui, né? Apesar de a igreja macedônia não ser uma igreja rica, existia preocupação com aqueles que precisavam mais ainda, que eram os irmãos ali de Jerusalém. Então, onde Paulo passava, Paulo falava sobre essa necessidade da igreja, né, de ajudar um ao outro, e os irmãos, né, se compadeciam, se moviam para enviar ofertas, enviar, né, recursos para suprir as necessidades ali dos irmãos de Jerusalém. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a contribuição à luz da Bíblia, que é um ato de fé, é um ato de gratidão e é um ato de amor para com a obra de Deus. A contribuição, segundo a luz da Bíblia, é um ato de fé, tá? As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Não é só uma questão meramente material, entende? Pois vai revelar o nosso ato de fé, né? Tem a questão também espiritual, porque vai revelar o nosso ato de fé e de gratidão a Deus. E de gratidão a Deus. Reconhecer que Deus é dono do ouro e dono da prata, conforme nos ensina a palavra de Deus. Deus vai dizer, meu é o ouro, meu é a prata. Entende? Então, a contribuição financeira à luz das Sagradas Escrituras, primeiro, é um ato de fé. A fé, como a gente vai ver lá em Abacuque, o justo ele vai viver pela fé, a fé vai honrar a Deus, e Deus honra aquele que deposita a sua fé nele. Na carta aos Hebreus, por exemplo, capítulo 11, versículo 4, o autor aos Hebreus, ele vai falar que a oferta de Abel, registrado lá em Gênesis, foi excelente porque foi pela fé. Abel, né, os filhos ali de Adão e de Eva, o primeiro casal, ele demonstrou que cria, né, que acreditava que tudo pertencia a Deus. Ele nos faz lembrar de que somos apenas despenseiros, administradores, mordomo. O mordomo ele não é dono, tá? Jesus também vai mostrar isso lá na carta, no Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 12, versículo 42, quando Jesus chega ali no templo com seus discípulos, e Jesus observando o povo, levando as suas ofertas. E, num exato momento, uma viúva, ela tinha ofertado apenas 2 moedinhas, tá? De pouco valor. Mas aquela atitude agradou a Jesus, porque ela entregou, ela devolveu tudo que ela tinha.
em contraste com aqueles que devolviam, ou que entregavam as sobras. Entende a diferença entre um e outro? Aí Jesus disse que ela entregou tudo o que tinha. A contribuição não está relacionada com o valor com que a pessoa oferta, porque Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, mas quanto à fé que tem no coração desta pessoa. Quando aquele jovem rico, que é registrado nos evangelhos, chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa discorrendo ali o que ele precisava fazer. Ele diz: tudo isso eu faço. Aí Jesus diz: falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Terás um tesouro no céu. Aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem ficou triste, que possuía muitos bens, e foi embora. Por quê? Porque o coração dele estava preso no dinheiro, mas Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus não queria a riqueza dele. O coração daquele homem estava nas riquezas, no dinheiro, nos bens materiais. A gente vê um contraste lá com Zaqueu. Zaqueu chega para Jesus e diz que se ele havia roubado, defraudado, ele devolveria, restituiria até 4 vezes mais. Jesus não diz: vai e vende tudo que tem. Por quê? Porque o coração de Zaqueu não estava preso em recursos financeiros. Tá a diferença. Então Jesus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus é dono de tudo. Mas o que vale é a intenção do coração. Entende? Então a contribuição à luz da Bíblia é um ato, é um ato de fé, é um ato de gratidão. Por reitereza, às vezes, né, nós somos convidados a não esquecer de tudo aquilo que Deus faz por nós. O Salmo 103, olha o que diz o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça, não esqueçamos de tudo que Deus fez, que Deus faz por nós. Nós merecemos? Não. Mas mesmo assim Deus continua fazendo. O sol, ele brilha sobre o ímpio e o justo. A chuva, ela cai, ela rega a terra. Só para o justo? Só para o crente? Só para aquele que teme a Deus? Não. Então, tudo é de Deus. Entende? Tudo é de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, Salomão ele vai escrever, ele vai dizer que as riquezas é um ato, é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição vai agradar a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, o rei Davi, ele diz, porque tudo vem de ti. Quando Davi estava ali dispensando recursos para, levantando recursos ali para a construção do templo, né, do Senhor, que foi construído pelo seu filho, por Salomão, tá? E interessante que no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 29, vai dar instruções sobre o sacrifício pacífico. O que era o sacrifício pacífico? Era um ato, uma oferta de gratidão a Deus. Essa oferta estava ligada diretamente ao desejo daquele que iria ofertar em agradecer a Deus como um reconhecimento das bênçãos recebidas e das necessidades supridas. Tá? Então é um ato de gratidão. Dizimar, ofertar, é um princípio de honra, de reconhecimento, de gratidão. Dizer: Senhor, tudo é teu.
Esse ar que nós respiramos, Deus nos deu, não é nosso. No dia que ele sai, acabou-se o homem, acabou-se a mulher. Entende? Então é um ato de reconhecimento. Senhor, tudo é teu. Minha vida é tua, minha família é tua. Aquilo que eu possuo, que tu me deu oportunidade, pertence a ti. Entende? Então tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. A gratidão, ela deve ser constante na vida do cristão. Deus é o provedor de todas as necessidades do homem e a gratidão é uma maneira de reconhecer esse ato do nosso Senhor. O ato do ofertante trazer o sacrifício vai mostrar gratidão pelo que o Senhor tinha lhe concedido pelo seu sustento da sua casa, como é o caso aqui justamente de Levítico, capítulo 7, versículo 30, tá? Então, o ofertante, ele trazia de seus próprios bens, de sua própria mão. Vou devolver ao Senhor como gratidão por quem ele é, pelo que ele faz, pelo que ele fez, e pelo que ele continuará fazendo por cada um de nós. Tá? Então, tudo é de Deus. Logo, nós temos que ser gratos, né? Abençoando, né, o nosso próximo, abençoando a igreja do Senhor. E a contribuição à luz da Bíblia também é um ato de amor para com a obra de Deus. Novamente, aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, quando o rei Davi deixou bem claro isso, quando ele afirmou que sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. Davi vai dizer, olha, e ainda da minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho demais, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Ou seja, Davi estava dos seus próprios recursos, dos seus próprios bens, né, tirando ali para a obra que viria, que Salomão iria tomar à frente para construir o templo. Davi não iria usufruir do templo. Davi morre antes, tá? Mas ele não estava pensando em si. Ele estava pensando no bem que ele iria fazer, que ele estaria fazendo para a obra de Deus. Entende? É semeadura, queridos. É semeadura. É semear no reino. Entenda uma coisa. Deus não deve um centavo para ninguém. Deus não deve um centavo para ninguém. Então, quando nós abrimos nosso coração, tenha certeza que Deus abençoa mais ainda a nossa vida. Por quê? Porque tudo é dele. Nossa casa é dele, nosso carro é dele, nossos bens é dele, nossa vida é dele, nossa saúde é dele, nossa família é dele. Tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomo, administrador, despenseiro. O mordomo, ele não é dono de nada, ele administra. Entende? Então, Deus não quer de nós que hajamos como se fôssemos dono de tudo, porque morre, fica aí. Outro vem, toma posse, morre, continua aí. Somos donos? Não. Administramos, tá? Então, Deus não quer desculpas. Deus quer obediência. Deus quer obediência, porque tudo é dele. Tudo é dele, tá? Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição, como devemos contribuir? Devemos contribuir com regularidade, devemos contribuir proporcional à nossa renda e devemos contribuir com alegria. Deus é quem nos concede força, né? Inteligência, sabedoria, oportunidades para conquistarmos, né, vitórias na nossa vida, na nossa caminhada, nas áreas da nossa vida, no nosso trabalho. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem nos dado, tá? Tem nos permitido possuir. Tá? Então, a contribuição ela deve ser regular. Tá?
em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os princípios bíblicos. Ela deve ser pessoal e constante, tá? Constante, devemos ter regularidade e perseverança em tudo que fazemos, e não é diferente também na questão da contribuição, do devolver os dízimos, do abençoar a igreja com oferta, porque tem pessoas que trabalham, a igreja ela precisa se manter, tem pessoas que fazem isso, entende? Então a gente tem que ter esta consciência. Devemos contribuir proporcional também à nossa renda, ou seja, a contribuição contribuir de acordo com a nossa prosperidade, permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que os outros. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Novamente, lembrei logo lá de Atos capítulo 5, aquele episódio daquele casal Ananias e Safira, que venderam a sua fazenda, né? Concordaram ali que iriam mentir, venderam por uma quantia maior, concordaram que iriam dizer aos apóstolos que havia vendido por um valor menor, para não devolver ali a quantidade, o valor total da fazenda, dos bens que havia vendido. E mentem, concordam e vão até Pedro, os apóstolos, e mentem, achando que estavam enganando. Mas os bens não eram dele? Eram deles. Era só dizer, olha, vendemos por X, vamos doar para a igreja Y. E pronto. Mas mentiram. Que necessidade tinham? Entende? Uma certa feita, uma empresária me perguntou se ela deveria dizimar do bruto, da receita bruta, ou do líquido, do que do que a empresa tinha somado ali no mês. Ela deveria dizimar do bruto, sem as deduções, sem pagar os funcionários, sem pagar os impostos, ou depois que deduzisse, né? O que eu respondi para ela foi, não importa. Não importa se você vai dizimar do bruto ou do líquido. Porque Deus não tem interesse se é mais ou menos. Entende? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. O que importa é a intenção do meu coração. Se eu estou dizimando R$1 ou R$1.000. Para Deus não importa. O que importa para Deus é o que meu coração está dizendo. O que o meu coração está passando. Porque Deus conhece o que meu coração está dizendo. Entende? Então não importa se é R$1, se é R$100.000. Aquela viúva, aquela senhora, lá de Marcos, né? Capítulo 12, versículo 42, ela deu suas 2 moedinhas, tudo que ela tinha. Enquanto outros que possuíam bens entregavam o que sobrava, ou os 10%, enfim. Aí Jesus disse, essa aqui, ela deu muito mais. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha, ou seja, a intenção do coração é o que importa para Deus, tá? Então não importa se é do bruto ou se do líquido, o que importa é o que o nosso coração está passando, está dizendo. Devemos contribuir com alegria, tá? Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo também falando também sobre as contribuições que os irmãos estavam ali recolhendo para a assistência aos irmãos ali de Jerusalém, tá? Então, sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não vai agradar a Deus. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Aí o que Paulo vai dizer, cada um contribua
segundo aquilo que Deus propôs, segundo aquilo que propôs o seu coração. Entende? Não é uma coerção. Sou forçado a dizimar, porque Deus não vai receber. Tem que partir do coração. Tem que partir do coração. É uma adoração, irmãos. É uma adoração. Entende? Então é um princípio de honra, de gratidão a Deus, reconhecendo que tudo é dele. E é o que o Senhor vai falar lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam vivendo suas vidas, construindo suas casas, mobiliando suas casas, e tinham esquecido da casa de Deus. A casa de Deus estava lá sendo esquecida. Aí Deus diz, opa, espera aí, não é assim, tá? Busca primeiro o reino. Foca no reino de Deus. Porque se Deus não abrir os céus e mandar chuva, não vai produzir o mantimento. Entende? Mas Deus é gracioso, é misericordioso. Ele faz chover sobre o bom e sobre o mal, sobre o ímpio e sobre o justo. Imagina se o sol diz, não vou brilhar hoje, não vou sair hoje. Se o sol entra em greve, o que seria da humanidade? O que seria do planeta? Congelaria. Entende? Então, é um princípio de honra, irmãos, de gratidão a Deus, porque tudo é dele. Tudo é para ele. Entende? Então, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. E a casa do Senhor com alegria. Leia a palavra de Deus com alegria. Contribuir ao Senhor para a obra do Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Exercer o ministério de misericórdia com alegria, tá? Contribuir com alegria, que aí sim vai agradar a Deus. E para nós finalizarmos o terceiro tópico, resultados da contribuição. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. A contribuição financeira honra a Deus e a contribuição resulta em abundantes bênçãos na nossa vida. Entende? Então, em Malaquias, novamente, que capítulo 3, versículo 10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. A casa do Senhor estava sendo esquecida, tá? Refere-se a tudo que era usado no santuário. A gente lembra, a gente sabe que no Antigo Testamento usava ali os óleos especiais ali para as candeias, né? Existia o pão da proposição, a lenha para o altar, ingredientes para o altar, os animais para o sacrifício diário, né? O próprio sustento dos levitas, dos sacerdotes, tá? Que eles tinham a exclusividade ali no serviço do templo. Deus separou eles justamente para cuidar do sacrifício, da adoração, de tudo relacionado ali à adoração a Deus. Então, o serviço dos levitas era exclusivo ali, tá? No Novo Testamento, né, a adoração no templo, a casa do Senhor, ela precisa dos recursos financeiros. Ela precisa de dinheiro para ser construída, para ser mantida, para a obra missionária, para as pessoas que trabalham, né, no templo, para o pastor, para a liderança. Entende? Nós vamos visitar a casa de Deus, nós frequentamos a casa de oração. Tudo ali tem uma organização. Tudo ali envolve tempo, tudo ali envolve recursos, tudo ali envolve preparação, envolve dedicação. Logo, precisam de pessoas. Pessoas precisam se alimentar, precisam viver. Entende? Então precisam de recursos. Como é que Deus faz? Deus usa eu para abençoar você para abençoar outro.
E assim o reino de Deus vai crescendo. Novamente, Atos 2:42. Né? E os irmãos perseveravam na doutrina, no ensino. Quem ensina precisa se preparar, precisa estudar, precisa comprar livros, precisa se dedicar. E tem uma família para cuidar. Então, se dedicar ao ensino, perseverar no ensino, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, nenhuma igreja ela se mantém de pé se não houver recursos financeiros. Entende? Então, a gente tem que ter esta consciência, tá? A contribuição é o recurso que Deus estabeleceu para sustento da liderança, de pastores, de missionários, de obreiros, aquisição de terreno, construção de templo, assistência social, né? Toda a manutenção e expansão do reino, da obra de Deus. A obra de Deus não vai permanecer se não houver as pessoas abençoando, tá? Se não houver as pessoas abençoando. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, 14, nos orienta que aqueles que pregam o evangelho, eles devem viver do evangelho. Então, a pessoa vai ter tempo de estudar, de comprar livros, de se preparar, de se dedicar, de orar, de tirar tempo para preparar sermão, preparar ensino, e trabalhar, e cuidar da sua família. Como uma pessoa vai ter tempo para isso, irmãos? E hoje a gente tem que fazer isso, né? A liderança, pastores, tem que fazer isso, tem que trabalhar, porque senão não dá. Não dá, porque falta em muitos esta consciência. Esta consciência vai na igreja, quer que o sermão seja bom, seja edificante, quer que esteja tudo funcionando certinho, ar-condicionado, banco limpinho, igreja limpinha, som maravilhoso, né? Tudo perfeito, mas não abre a mão para abençoar a obra de Deus. Aí sai criticando, mas não abençoa a obra de Deus. Obviamente que existem aqueles que usam para fins errados, e Deus lidará com este, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer: Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que se semeia, se colhe. Tá? Aquilo que semeia, se colhe, mas faça a sua parte. É você e Deus. Você devolveu, você fez sua parte. Se vai estar usando para fins errados, é com esta pessoa e Deus. E Deus trata com esta pessoa. Entende? Mas faz a tua parte, tá? Então deve ser trazido com alegria. E dízimo e oferta deve ser trazido à igreja. À igreja, tá? Então a contribuição financeira honra a Deus. Nós vemos aqui no contexto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, fica claro quando um dos aspectos primordiais de contribuir é honra ao Senhor. Então honrar ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deus diz a Moisés, né? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Êxodo capítulo 25, ou seja, para construir o tabernáculo. Então, tudo aquilo que foi usado na construção do tabernáculo foi doação do povo. E o povo trouxe tanto, mas tanta coisa, que chega uma época que Moisés diz: basta, não precisa mais. Já temos o suficiente. E Deus derramava sua bênção sobre o povo, tá? Então a ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício pessoal de Moisés. Novamente, porque tudo é de Deus, igreja. Tudo é de Deus. Faz a tua parte. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, pede e recebe, bate e abre, busca e encontra. Tiago capítulo 4, versículo 3, Tiago já vai dizer, dá mais um gatilho, ó. Muitos pedem, buscam, pedem e não recebem. Por quê? Às vezes está pedindo mal, com interesse escuso, de uma forma equivocada, com intenções equivocadas. Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro. Não esqueçamos disso.
Se Deus não se a enfermidade vir, acabou-se o homem, acabou-se a mulher. A saúde que nós temos é Deus que nos dá. O ar que respiramos é Deus que nos dá. O carro que nós entramos, a bicicleta, a moto, as pernas que nós temos, foi Deus que nos deu. Entende? É de Deus. Nós apenas administramos. Não esqueçamos, somos administradores, não somos donos. Deus é dono de tudo. E a contribuição vai resultar em abundância de bênção. É o que diz aqui em Malaquias, novamente, 3:10 e 12, que vai falar da janela aberta do céu, que se refere não apenas às bênçãos materiais, mas também toda sorte de bênção espiritual. Então, quando o cristão ele contribui à casa de Deus, ela é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, o povo reconhece o Senhor e a glória de Deus resplandece com ações, com evangelismo, com conversão de almas. Entende? O ministério de Jesus patrocinado foi abençoado por mulheres também. Tá? Tinha Filipe, tinha Judas, que administrava ali os recursos, aqueles que abençoavam o ministério de Jesus. Sim, precisava de dinheiro. O tempo que Jesus andou aqui na terra, apesar de Jesus fazer vários milagres, Jesus não dependia do dinheiro, mas Jesus mostrou. Tinha aqueles que cuidavam dos recursos que eram destinados para o ministério de Jesus. Entende? Jesus não disse, não preciso não. Em nenhum momento a gente vê Jesus dizendo isso. Tá? Então a gente precisa ter cuidado. A contribuição financeira é doutrina bíblica e quando é realizada de acordo com os princípios bíblicos, vindo de um coração grato, cheio de fé e com alegria, terá a aprovação divina e redundará em bênçãos abundantes, né, para o reino de Deus e, sobretudo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, conforme o homem se ocupa com as coisas de Deus, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida daquilo que Ele nos proporciona. Então, a lei da semeadura, novamente, ela não falha. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher, tá? Então, a contribuição financeira, ela é bíblica, ela é ensinada nas Escrituras. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja, a fim de levar avante sua missão evangelizadora. Além de revelar nossa fé, nosso amor e nossa gratidão, né? Tanto para a obra de Deus, quanto para aqueles que Deus colocou nas nossas vidas para a gente fazer a diferença, para a gente abençoar, tá? Então, contribua, abençoa a obra de Deus, é um princípio de honra, é um princípio de gratidão, porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Deus abençoe.